Boa noite a todos e a todas. A Escola do Legislativo Professor William Cury Jabu, com apoio da Associação de Defesa dos Direitos da Arte e Cultura, promove esse encontro, esse evento, em comemoração ao Dia Nacional da Eubiose, que será comemorado no dia 10 de agosto. Temos aqui presente o senhor Milton de Leite Boneiro, presidente da ASDAI, que nos dá o seu apoio. E contaremos hoje com duas palestras. A primeira palestra, o itinerário de Iô e a civilização brasileira, ministrada pelo professor Luiz Augusto Weber Salve, filósofo holístico. E toma a liberdade para citar um pensamento de Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, que dispõe: grande é aquele que deseja instruir-se, maior o que se instrui, porém muito maior o que oferece os seus conhecimentos aos demais. Então, desde já, agradeço os seus conhecimentos aqui passados, que serão passados para nós. Eubiose, ciência do bem viver. Ciência da vida, ciência de toda a vida. Os templos egípcios eram chamados de casas da vida, porque ensinavam o holos, o todo, a unidade das coisas. O Egito foi uma idade de ouro, onde tudo estava harmonizado, ciência, filosofia, arte. Todos caminhavam na mesma direção. Mas, antes de entrar no nosso tema realmente, eu quero fazer uma pequena provocação. Que estou aqui na qualidade de professor e, como tal, eu me coloco na obrigação de ser claro e didático. Que professor seria eu se não fosse claro e didático? Por que eu digo isso? Simplesmente porque as escolas de mistérios das quais eu sou um representante não costumam ter isso muito evidente. As pessoas são mais reprodutoras de informações. O conhecimento esotérico é uma coisa muito misteriosa e muito difícil de acessar as suas raízes. Então, me coloco esse desafio e, por favor, me cobrem se eu não for claro em alguma coisa. Farei o que for possível. Solicito o primeiro slide. Imagem. Bem, quando a eubiose fala do itinerário de Io, ela está se reportando, na verdade, a uma dinâmica planetária, que é a evolução e a formação das civilizações através do planeta, seguindo esta serpente zodiacal, que vai evoluindo não apenas no espaço, mas também, não só no tempo, mas também no espaço planetário, sobre a Terra. Então, é o itinerário de Io, a forja das civilizações, através da recriação da vida, do conhecimento, da unidade das coisas. Essa serpente, ela então tem uma
estrutura zodiacal, certo? Estamos falando de astrologia, mas antes que alguns doutos se assustem com o tema, astrologia talvez não seja exatamente o que se imagina. O que se imagina? A astrologia seria a influência das estrelas e dos planetas. A ciência contesta isso visceralmente. Os sábios antigos também contestavam. Para eles, o céu era apenas um relógio, um marcador cósmico daquilo que evoluía dentro da própria humanidade, do próprio planeta, dentro de cada ser humano, e também das sociedades e das civilizações, da espécie humana, inclusive. Como existem vários zodíacos e ciclos de evolução da humanidade, então havia várias dimensões de consciência e, portanto, zodíacos. Então, essa é uma primeira questão a ser desmistificada em relação ao conhecimento tradicional. E nisso eu evoco a ciência e, em função disso, o nome de um grande sábio chamado Claude Lévi-Strauss, que esteve aqui em nosso país, fazendo seus primeiros passos na sua formação etnológica, antropológica. E ele foi o criador do estruturalismo, que é uma rama da ciência e também da educação. Ele diz que a astrologia significa um estruturalismo avant la lettre, um construtivismo avante do tempo. Então ele consensuou que a astrologia realmente é um tema de formação de consciências, de formação da mente da humanidade, e não tanto uma influência das estrelas. O próximo slide, por favor. Podemos pular esse também já. Assim como este. O Lévi-Strauss, este grande sábio. O próximo. Então, nós temos essa imagem da serpente do tempo. Que vai colocando, digamos, ovos, né? Que são novas humanidades. E esse itinerário é chamado de itinerário de Io, e nessa palavra nós temos um simbolismo muito interessante, que envolve polaridades. Essa serpente, ela evolui sobre o planeta, norte, sul, leste, oeste, e a palavra Io denota também essa polaridade. O I é o positivo, a semente, certo? Na Cabala, o Yod, que seria este I, é representado através do sêmen, ou de uma semente mesmo, né? Semente da vida. E o zero do Io é o feminino, o círculo lunar, digamos assim, né? Isso também significa o logos, o símbolo do logos, o círculo com ponto, o círculo com ponto no centro. Próximo slide, por favor. Esse símbolo chamado círculo com ponto foi chamado por Dan Brown como o símbolo mais importante da hermenêutica tradicional. E é tema deste último, acho que é o último livro dele, o último filme também, se não me engano. Próximo slide. Então temos que, dentro do zodíaco, existe uma estrutura planetária, associada aos raios de evolução, energias centenárias. O último ciclo da humanidade, envolvendo 12, 13 mil anos, que se chama no esoterismo de arcos do tempo ou rondas mundiais, começou na Era de Leão, que é o extremo da Ásia, o primeiro raio. E foi evoluindo em 7 eras, que são como 7 dias da criação. Como sabemos que no 7º dia existe um repouso divino. Se observarem, verem que o 7 está sob a Era de Aquários, que está assinalando o Brasil. Esses 13 mil anos
são a evolução do Homo sapiens sapiens, que começou na Atlântida ou no Neolítico, dentro da leitura que nós fazemos científica, harmonizando ciência e tradição. Rondas de 12 mil anos, 13 mil anos, são arcos do zodíaco, do ano cósmico de 26 mil anos. Então nós estamos chegando agora, dentro dessa evolução centenária, esse repouso divino, na culminação da evolução do Homo sapiens sapiens. E talvez por isso estejamos também rumando uma grande crise planetária, que já está se falando da sexta extinção em massa, dessa vez de origem antrópica, causada pelo próprio ser humano. Esse tema também nos conflui outro centenário. O próximo slide, por favor. Se chama isso de evolução das raças, das sub-raças da raça ária. Primeira na África, depois na Ásia, terceira ao sul. E as últimas sub-raças da raça ária seriam desenvolvidas, segundo a teosofia, nas Américas. Então, mais uma vez, nós vemos o centenário sobre o Brasil, sobre a América do Sul. Então, o itinerário de Yu, ele culmina nessa evolução cósmica, digamos assim, dessa espécie atual de evolução sobre a nossa Terra. O número 7, o descanso de Deus, envolve o símbolo do arco-íris, do todo. Então, aqui é um lugar de resgate de todas as coisas também, de todos os princípios e modelos culturais. É como se fosse também uma matriz para algo novo, o 7. Um recomeço das coisas. Então, esse foi o nosso primeiro tema, que é o itinerário de Yu a nível planetário, a nível mundial. E também a nível das subespécies humanas, né? Homo sapiens sapiens. O mistério da serpente, ele passa todas as dimensões. Macrocosmo, mesocosmo e microcosmo. Próximo slide. Essa imagem retrata a frase famosa de Hermes Trismegisto, assim como em cima e embaixo. Isso é uma fórmula também de evolução que Hermes coloca. Buscai o superior e o inferior, alcançareis o equilíbrio e sereis livres de toda espécie de mácula e opressão da natureza. Então, embora não fale especificamente sobre o mesocosmo, ele é o objetivo final dos mistérios herméticos. O que é o mesocosmo? É a sociedade onde tudo se encontra e realiza no final de contas, né? O próximo slide. Ainda mistérios herméticos. Eu costumo designar a evolução do indivíduo, que é baseada no comportamento, como a revolução insuficiente. É necessária, mas por si só é insuficiente para as grandes mudanças do planeta. Em seguida, as mudanças, transformações a nível de continente ou mesmo de planeta, essas aspirações por fazer revoluções radicais
usando a violência, por exemplo, eu chamo de revoluções ineficientes, porque são extremadas, né? Por outro lado, existe então aquele equilíbrio que chamamos de mesocosmo, onde envolve as cidades, o papel dos municípios, né? Como método, a diplomacia como sendo a revolução eficiente. Essa imagem busca mostrar que a semente da mudança realmente está no indivíduo. O objetivo é sempre esse algo maior. É um desafio para essas gerações que buscaram muito a mudança comportamental e é preciso encontrar caminhos para socializar esses conhecimentos inovadores, novos. Próximo slide. Aqui, então, nós entramos diretamente num tema que trazemos como uma revelação especial, que é o calendário brasileiro socio-regional. Essas 4 ou 5 cores retratam as 5 regiões do país. E é uma expressão também do itinerário de Deil sobre o nosso país, como semente de uma nova civilização, a formação de uma nova raça raiz na linguagem esotérica. Vamos passar para o próximo, se precisar nós voltaremos a este. Este calendário trabalha com vários ciclos, inclusive um importante social que é bem conhecido dos livros acadêmicos, que são os ciclos de 200 anos das revoluções sociais que se dão basicamente na Europa, né? E sempre tem reflexo sobre nós também, mudando também nossos padrões sociais, culturais e até focos geográficos de evolução. Então, vemos aqui que na Europa teve a Idade Média, era do clero, depois era dos reis, era dos burgueses, era dos proletários. Realmente a Europa está chegando no final dos tempos, porque essa desconstrução já está completa. Talvez seja o momento do anarquismo para eles, mas para nós estamos começando as coisas. Nós temos apenas 500 anos de história. Próximo slide. Então, agora já mostrando o nosso país, a ideia é que a cada 200 anos a capital muda de região. Isso é matemático, é preciso. Existe esse calendário por trás, que veio lá da Pérsia, dos tempos persas, e foi usado até o final da Idade Média. Tivemos já 3 capitais, a primeira em Salvador, a segunda no Rio de Janeiro e a terceira agora em Brasília. Próximo slide. Aqui está especificando os ciclos sociais de 200 anos. Cada capital está, então, associada a um ciclo social de 200 anos. Esses 200 anos possuem 3 gerações. A primeira implanta um novo momento social, a segunda estrutura uma nova polis e as suas instituições, e o terceiro depois é a parte mais de purificação e transformação da cultura em cima da própria decadência do poder, muitas vezes, né? Próximo slide. Esses ciclos são baseados nas conjunções de Saturno e Júpiter, que são de 4 naturezas. A sinódica, a básica de 20 anos, outra de 60 anos, a seguinte de 200 e finalmente a última de 800 anos. Tudo se completa num ciclo total de 1000 anos. Próximo slide. As conjunções recorrentes dos 4 elementos, né, associado à formação das 4 bases sociais das sociedades, 4 bases elementais. Próximo slide. Podemos pular também esse. Então, primeiro ciclo social, Nordeste, elemento terra, séculos XVI, XVII. O segundo ciclo social da burguesia, no Sudeste, séculos XVIII e XIX. O terceiro agora, presente ciclo,
da aristocracia, enfim, de uma nobreza de consciência, que palavra que queríamos usar para isso. Centro-Oeste. É o momento dos idealistas, dos socialistas, naturalistas, aquilo que significa um impulso de alma já em direção à síntese. Isso, a ciência fala que quando existe uma recorrência dupla, é uma coincidência. Quando ela é tripla, já é um padrão. Já temos um padrão no Brasil. Então nós tendemos realmente, por todos os motivos imagináveis, a ter ainda uma quarta capital, talvez uma quinta, nosso país continente. O futuro espera grandes desafios para a Amazônia. Será preciso protegê-la, preservá-la de muitos interesses. Então, nós será um momento mais espiritual, tendo como referência já as culturas indígenas, o modo despojado de vida, a preservação do próprio meio ambiente. E, finalmente, tudo tenderia a ir para o sul, que foi a última região a ser integrada ao país, para dar um remate. Isso formará, ao cabo de 1000 anos, uma civilização completa, uma raça raiz que poderá depois despontar pelos milênios seguintes. Assim se espera. Então, o Brasil possui essa natureza mandálica. A mandala busca fomentar a quintessência no ser humano, formar os 4 elementos, os 4 planos de consciência, físico, emocional, mental, espiritual, e rematar ainda com algo mais que, na verdade, integra todas as coisas. O que significa essa quintessência a nível social? Significa quebrar a híbris humana, quebrar os vícios da formação humana. O 5, ele dá uma circularidade. Significa quebrarmos todos os preconceitos, todas as rigidezes sociais e conseguir uma sociedade realmente justa, que se baseia só no valor, na dignidade do ser humano, e não naquilo que ele possa trazer superficialmente, na sua própria história kármica, digamos assim. Então seria um mundo de justiça, de igualdade. A eubiose trabalha com sistemas geográficos. Sistemas geográficos são, como vamos dizer, são sistemas solares aplicados a cidades, né? Cidades com analogias a sistemas solares, setenários ou de 8 esferas. São 8 esferas que tem no sistema solar, é verdade? 4 físicas e 4 gasosas, com o nosso Sol central. Esses sistemas geográficos objetivam criar e amparar as capitais federais, as capitais da humanidade, com uma série de energias que criam uma unidade cultural. O próximo slide vai nos ilustrar sobre isso. Este é um sistema solar de Roma, que foi desenhado na Renascença. Vemos no centro Roma, o símbolo da loba, com 8 cidades templares, com seus cultos a deuses, na circunferência, né? Complementando e gerando uma unidade, nutrindo a unidade central do, se não de império, mas pelo menos uma cidade sagrada, digamos, tradicional. O próximo slide nos mostra um tema oriental, que tem a mesma estrutura básica. Este é o famoso diagrama de Shambhala, o mistério de Shambhala. No centro está o rei do mundo, que diz respeito ao supremo mistério das origens. E cercado de 7 templos, que no esoterismo nós chamamos também de as sete linhas, os 7 raios, a fraternidade branca, a fraternidade do arco-íris. Podemos até observar que nessa mandala em especial, a base nós temos uma pulverização de pequenas vilas, já é outra dimensão, seria uma esfera da humanidade propriamente dita. Então essa mandala alcança 3 princípios.
o mais oculto, divino, o sagrado e realmente a humanidade. Próximo slide. A eubiose cria sistemas geográficos buscando amparar essas capitais, ou essas regiões também, né, que já foram organizadas no país. E existe uma proposta de criar outro sistema geográfico mais próximo de Brasília, a partir de Alto Paraíso. Já que estamos numa capital, nessa capital, nesse momento, né, seria importante ter esse trabalho mais dinamicamente integrado. A proposta da eubiose até agora tem sido esse local de Barra do Garças, né? Barra do Garças, na Serra do Roncador. Então tem essa proposta também de criar perto de Brasília um sistema semelhante. Proposta de alguns eubiotas que conhecemos na região. Próximo slide. Novamente, um tema que já foi colocado antes, as 3 gerações de cada ciclo social. A que implanta, a que organiza e a que transforma. A segunda geração, a atual, foi a que criou Brasília para ser a capital do presente ciclo social. Esse ciclo está terminando, está culminando nessas décadas vindouras. O desafio do poder está plantado. A própria política formal está sendo muitas vezes questionada. Democracia. Né? É preciso criar novos mecanismos sociais para o país avançar. Uma nova geração está chegando à sua própria missão, que seria, esse terceiro momento, a geração dos filósofos. A terceira energia ígnea, no caso desse momento atual, nós planteamos então que essa geração mais filosófica colocou raízes, por exemplo, durante a ditadura militar, que colocou em xeque o Estado Nacional legítimo. A juventude começou a se organizar em comunidades rurais. E não foi só aqui, isso foi um reflexo, na verdade, de coisas que aconteceram em todo o mundo em função da Guerra Fria. A busca de alternativas, uma vida mais filosófica, uma forma de dialogar com o poder e com a política. Uns levaram isso muito longe, né, e fracassaram. Se isolaram, criando utopias. Mas é possível avançar nisso, aperfeiçoar. Afinal de contas, era apenas um ensaio. Agora que estamos colhendo os frutos disso, podemos fazer novas opções baseadas na experiência. Próximo slide, por favor. Nós propomos, então, a criação de novas cidades. O tema do município, novamente. A semente da verdadeira evolução. É onde as pessoas se encontram, dialogam, olham cara a cara os seus representantes, ou partem até para a ação direta, né? Voluntária. A cidade onde vivemos, de fato, como se diz sempre. Nossa civilização começou pelas cidades, e eu tenho a convicção que também vai ser transformada e regenerada através de novas cidades aperfeiçoadas. O próximo slide. Esse é um estudo que eu fiz. Um núcleo rural, um núcleo urbano. Essas cidades teriam a missão de regenerar a cultura e a própria natureza. Observando a evolução das coisas, do meio ambiente, do planeta, nós podemos ver que o mundo está preparando surpresas.
Os próprios cientistas falam que as próximas décadas já poderíamos sofrer grandes crises climáticas e haver muita fome e desespero no planeta. Eu tenho a firme convicção de que o futuro depende de microclimas antrópicos, criados pelo próprio ser humano. Já não basta querer preservar a natureza, é preciso recriá-la. É preciso criar água a partir de agrofloresta, por exemplo. Então, a proposta é que nossas cidades hoje em dia são destrutivas, são cânceres sobre o planeta. Muita gente pensa, liricamente, que a solução é ir para a terra, para o campo, comunidades rurais, criando um hiato fatal com a situação caótica das cidades. Na verdade, é preciso fazer uma ponte, antes de tudo, regenerando as cidades. Que as cidades se tornem polos de recriação da vida e da cultura verdadeira, digamos assim. Cidades chakras, diria em esoterismo, cidades criadoras, cidades com nova missão. Quando São Paulo entrar em crise, finalmente, onde vai esse povo todo? Então, é um desafio para os empresários e políticos das próximas décadas pensar nesse assunto, criar ambientes para o ser humano do futuro. O futuro já está chegando por aí. O próximo slide, por favor. Nosso plano original é bem simples, mas se pode sempre aperfeiçoar. Próximo. Podemos passar. Aí são estratégias, etapas culturais, as pessoas saindo das cidades, fazendo formações humanas em escolas rurais, escolas holísticas, e buscando novas cidades onde poderiam coordená-las e também levar pessoas em busca de um resgate. Seria uma espécie realmente de arcas de redenção do futuro, né? Nada muito fantasioso. Cidades sempre foi uma grande solução para a humanidade, no caminho do meio. E a partir dessas cidades, poderiam abrigar as pessoas, porque uma utopia sem povo não passa realmente de utopia. É preciso criar, assim, propostas que abarquem a sociedade. E não pode ser outra forma a não ser propriamente cidades. Não cidades grandes, caóticas, mas cidades racionais, humanas, no máximo 10 mil pessoas. Então, ao invés de haver uma cidade de 1 milhão de pessoas, se criem 100 cidades de 10 mil pessoas. Temos hoje em dia todo o mundo virtual para nos conectar, né? Muita tecnologia. Não há por que nos aglomerarmos, continuarmos vivendo de forma tão perigosa e vazia. Essas cidades criadoras, uma das grandes propostas seriam justamente recriar a natureza, que é a base da vida humana, de toda a vida, na verdade, né? E tendo a natureza regenerada, podemos pensar em outros modelos culturais também, nas tribos, nas aldeias, no nomadismo, enfim, a liberdade humana resgatada. Eu acho que a diversidade é a chave para todas as coisas, a verdadeira democracia. Próximo slide. Um modelo de cidade, um urbanista chamado Ebenezer Hauer, cidades-jardim, cidades-arquipélago também. Então, a mesma revolução, a revolução do meio, que não é nem só do macro, nem só do micro, é uma reforma urbanística, uma pulverização urbana, a dispersão das pessoas em cidades menores, racionais, cidades de jardim, cidades verdes, cidades arquipélago, vários núcleos urbanos, vários bairros intermeados por zonas verdes, uma forma de reformar as cidades caóticas, né? Que são ângulos cada vez maiores de violência e de impasse. Este é Henrique José de Souza, o fundador da Ubiose.
Já faz mais ou menos quase um século que começou os trabalhos da eubiose, trazendo novas propostas para o Brasil, um país voltado para a nova era, a criação de uma teosofia com uma matriz mais relacionada ao Brasil. Nós vimos que o Brasil está associado ao número 7, Saturno, elemento terra. Então, a geografia sagrada seria uma das ciências principais da nossa região. Por isso ela é tão importante na eubiose. E nós somos também representantes dessa mesma linha de pensamento, né? Nos afiliamos à eubiose como um braço e até como uma ideia de renovação de propostas, como ficar transparente na questão do calendário socio-regional brasileiro. Todas essas propostas objetivam, de fato, então, a dignidade do ser humano, o resgate dos rumos novos da civilização brasileira, sobretudo, e a compreensão da dinâmica do nosso país, que é preciso investir nessas regiões todas, valorizar as regiões, pensar nesse fluxo da energia sobre o nosso país, valorizar também as cidades, os municípios, pensar na qualidade de vida, porque o itinerário de IU aponta para um lugar para ser a nova Idade de Ouro. Esse lugar é onde vivemos, é a terra de Vera Cruz. Com isso eu encerro a minha explanação. Professor, obrigada pelos ensinamentos. A Câmara Municipal, por meio da escola, vai entregar um certificado e eu gostaria de chamar o Sérgio, o Robson, a equipe da escola, para fazer junto a entrega, junto com o apoio da associação, da ASDAC, o senhor Milton representando. E eu gostaria de, depois, no final, pedir a todos que estão aqui presentes, que continuasse, para a gente tirar uma foto com todos os professores aqui, para esse marco que foi esse encontro hoje, em comemoração ao Dia Nacional da Eubiose. Então, vou fazer a entrega aqui. Sérgio, por favor. Ao professor Luiz Augusto Weber Salve. E ao professor João Geraldo Tatuitim Ruas, peço o Robson para fazer a entrega e depois os... O segundo título dessa casa, que eu levo com muito amor, com muito carinho,
Professor, eu gostaria que aqui à frente, junto com o professor Milton, gostaria de chamar a doutora Cleusa também. Todo mundo, por favor. Você pode todo, eu acho.